para que a gente possa se sintonizar, se harmonizar. Boa noite a todos. É sempre um prazer para mim estar aqui com os irmãos da Loja Liberdade, da Sociedade Teosófica em São Paulo. A gente tem muitos amigos aqui, sempre se alegra muito de reencontrá-los e revê-los. O tema que nós vamos abordar hoje, na verdade, ele foi fruto de uma discussão que aconteceu aqui em São Paulo, no Centro Raja, no feriado de 1º de maio. Porque a Sociedade Teosófica Internacional, desde que o novo presidente assumiu, o presidente Timbó, ele passou a fazer todo ano, lá na Índia, após a Convenção Internacional, uma reunião de planejamento estratégico, uma reunião para se pensar a Sociedade Teosófica e da qual participam os representantes da Sociedade Teosófica de todo o mundo. E nós resolvemos imitar a ideia. Então nós fizemos a primeira reunião de planejamento estratégico da Sociedade Teosófica no Brasil, 1º de maio do ano passado, lá em Brasília. É uma reunião que é aberta a todos os membros da sociedade, independente de estarem ou não ocupando cargos. E a segunda reunião de planejamento estratégico foi aqui no Centro Raja, também no feriado de 1º de maio. Naquela reunião foram escolhidos alguns pontos que deveriam ser objeto de reflexão e aprofundamento, escolhidos pelas próprias pessoas que participavam do evento. E o tema que foi mais, assim, vamos dizer assim, votado, foi foco no propósito central da Sociedade Teosófica. Então, eu acabo me sentindo na obrigação de procurar explorar esse tema, procurar esclarecer, e aqui eu falo como membro, não como presidente da Sociedade Teosófica, porque cada membro tem o direito de compreendê-la à sua maneira. É lógico que ela foi estabelecida com base em determinados princípios estruturais, né? Linhas mestras que vêm desde a fundação dela há 141 anos atrás. Mas quando eu falo que eu não estou falando oficialmente, já estou indiretamente falando de um desses princípios, que não existem autoridades na Sociedade Teosófica, não existem autoridades espirituais. É lógico que pode haver uma autoridade administrativa que está ocupando um cargo provisoriamente, seja o presidente de uma loja, seja um coordenador regional, seja um conselheiro nacional, até mesmo presidente nacional. Mas uma coisa é administrar aquelas coisas básicas, né? Outra coisa é você ser uma autoridade espiritual, você dizer que a linha da instituição é essa ou é aquela, dando as suas tintas, colocando as suas tintas nela, né? Então isso já é uma coisa que de antemão a Sociedade Teosófica não tem. Até porque, eu já disse numa outra palestra aqui, uma citação da Helena Blavatsky, que foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, que ela diz assim, que a sociedade, enquanto instituição, não aceita nada, não acredita em nada e não ensina nada. A gente fica até chocado com
concebido dessa maneira exatamente para que ela pudesse ser livre do pensamento de qualquer pessoa. Enquanto instituição, ela tem que estar aberta para que as pessoas possam investigar com liberdade. Então aí vem a pergunta: qual é o foco, qual é o propósito central da sociedade teosófica, que segundo os participantes daquela reunião de planejamento estratégico deveria haver foco nesse propósito? Isso demanda uma reflexão profunda. Não é uma coisa simples, até porque eu não sei se ela tem um propósito, talvez ela tenha vários propósitos. Mas é importante a gente entender o que era a sociedade teosófica há 140 anos atrás, quando ela foi fundada, o que ela fez nesse período, o que ela é hoje, qual o papel dela hoje. Até porque existem muitas instituições semelhantes à sociedade teosófica hoje, no Brasil e no mundo. Né? Você pode falar, por exemplo, aqui, você vai falar da Nova Acrópole, da Palas Atenas, você vai falar da Eubiose, você vai falar de N outras instituições com propostas semelhantes à da sociedade teosófica, mesmo no mundo. Você vai encontrar a Escola Arcana, vai encontrar a Sociedade Antroposófica, tem o grupo da Logosofia, e por aí vai. Então é importante que o membro da sociedade teosófica tenha clareza dos princípios nos quais a sociedade foi estruturada e o que faz a diferença em relação a N outras instituições que existem hoje com propósitos semelhantes. Eu não estou falando de outras instituições para comparar, nem para dizer que uma é melhor do que a outra, né? Porque cada uma tem o seu papel, cada uma vai atingir uma faixa. Importante é a gente entender essa aqui, pelo menos aqueles que se identificam com o trabalho da sociedade, e que quanto mais eles puderem compreender a profundidade desse trabalho, talvez essa identificação, essa simpatia possa ser ainda maior. Muito bem. Lá em 1875, quando a Sociedade Teosófica foi fundada por um grupo de 17 pessoas na cidade de Nova York, o mundo estava numa condição muito diferente do mundo de hoje, pelo menos externamente e também na mentalidade. Naquela época, as correntes de pensamento que se conflituavam, vamos dizer assim, elas se dirigiam ou para o materialismo científico ou para o fanatismo religioso. Essas eram as opções, as linhas de pensamento que predominavam no final do século XIX, quando a Sociedade Teosófica foi fundada. Então ela apareceu mostrando uma via que não era nenhuma coisa nem outra, mostrando uma possibilidade que não era nem o materialismo científico, nem o fanatismo religioso. E só para vocês terem uma ideia, até mesmo do ponto de vista religioso, a sociedade foi fundada em 1875. Em 1893, teve o Parlamento Mundial das Religiões, em Chicago, nos Estados Unidos, que originalmente estava sendo concebido para ser um parlamento só de religiões cristãs, só de igrejas cristãs, porque na concepção ocidental daquela época não existiam outras religiões. A própria Menezes, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, participou desse parlamento mundial das religiões, trouxe líderes religiosos do Oriente, ajudou, estimulou que eles viessem. O próprio Vivekananda era um líder espiritual famoso da Índia, participou desse parlamento, e foi aí que
os organizadores iniciais perceberam que as religiões não eram apenas cristãs, né? Hoje em dia você vê as pessoas falando naturalmente em budismo, falando em islamismo, falando em N outras religiões que não apenas o cristianismo, mas o mundo daquela época era diferente. Muito bem, ao longo desses 140 anos, a sociedade, através das pessoas que vieram fazer o trabalho dela, não foi ela é só um espaço institucional que congregou pessoas, né? Então, as pessoas que vieram trabalhar através dela, desde os próprios fundadores que se destacaram, Olcott e Helena Blavatsky, e outros que vieram depois, ela já exerceu uma influência tremenda no pensamento coletivo da humanidade. Muita coisa que era tabu naquela época mudou. E algumas até de uma maneira ousada. Veja, por exemplo, 1875, funda-se uma instituição que fala, como seu primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, de credo, de sexo, de casta, de cor. Sem distinção de raça. O que acontecia em muitas partes do mundo em 1875, inclusive no Brasil? Você tinha escravidão. A escravidão era legal. Você podia comprar um escravo, uma escrava, como você compra um cavalo, um boi hoje em dia. E um grupinho de pessoas falando em fraternidade, sem distinção de raça. Quer dizer, são coisas que às vezes poucas pessoas fazem, que começam a interferir na mente coletiva e faz com que essa mente coletiva seja alterada, seja modificada. Às vezes uma pessoa, como Jesus Cristo, como Buda, como outros extraordinários, Pitágoras, que dá nome a essa casa onde nós estamos, tem uma vida tão intensa, tão extraordinária, que ela interfere na mente da humanidade inteira. E muito do avanço que existiu no mundo, no campo religioso, no ecumenismo, que hoje é uma coisa bem menor, o antagonismo religioso daquela época era muito mais forte. Hoje ainda existe antagonismo religioso, mas já existe uma predisposição da consciência coletiva em favor do ecumenismo, né? E mesmo a ponte entre ciência, religião e filosofia, que a ciência de vanguarda hoje está descobrindo coisas que a religião já falava há 4, 5 mil anos no Oriente, né? Você começa a estudar física quântica, por exemplo, o cara vai ver coisas que fogem a todos os parâmetros daquela física materialista, tradicionalista. Enfim, a Sociedade Teosófica tentou e tenta fazer até hoje essa ponte entre ciência, religião e filosofia, o que é algo que já está começando a acontecer na mentalidade coletiva. Aí, se a gente vê que o mundo do século XXI, em termos de mentalidade, mudou muito, será que os propósitos pelos quais a sociedade foi criada já teriam sido cumpridos? Ou será que ela teria missões ainda por realizar nessa transformação que se pretende da sociedade humana? Aí a gente vai acabar vendo que existe muito o que fazer. O mundo mudou muito em termos de abertura e mudou muito em termos de tecnologia. O mundo de hoje tem uma tecnologia que naquela época você ia dizer que era milagre, né? Você poder fazer comunicação instantânea, né? Você voar daqui a ali no instantinho está lá. Tudo isso seria milagre no século XIX. Então a ciência
avançou muito tecnologicamente. Mas a condição humana essencial, ela talvez tenha mudado. O Deus de hoje, que de alguma forma sufoca a humanidade, talvez possa ser chamado de dinheiro. Né? Consciência coletiva hoje é um negócio absurdo. Como o dinheiro tem um poder tremendo na vida das pessoas, como o consumismo, essa coisa de sempre consumir, parece que a humanidade tem uma ansiedade que não se sacia. Parece que existe ainda, sem falar em tantas perturbações que a gente vê nos conflitos, aí basta ligar a televisão, assistir o Jornal Nacional ou qualquer outra mídia, que você vê que ainda existe muita violência, muita competição brutal, muita ganância, muita coisa de um querer engolir o outro, seja no nível individual, no nível empresarial, seja em povos, nações, enfim. O mundo ainda está muito atrasado no que diz respeito a uma vida espiritual real, não uma vida espiritual de palavras, uma vida espiritual de paz, de harmonia, de felicidade, de serviço ao próximo. Então, se a gente olhar bem, ainda existe um trabalho muito grande para ser feito. E existe uma diferença grande do momento da sociedade teosófica agora, nessa fase do século XXI, e do que se passou. No passado, nós tivemos pessoas na sociedade teosófica que eram clarividentes poderosos, que eram pessoas que tinham conexões espirituais muito fortes. A própria Helena Blavatsky, ela sempre falava nos irmãos mais velhos, nos mestres, que teriam ajudado ela a escrever toda a obra que ela escreveu, né? Isis sem véu, a doutrina secreta, a chave para a teosofia, a voz do silêncio e tantas obras que ela deixou, que são ensinamentos tão profundos. Ela diz: eu não fiz sozinha. Meu aqui, diz ela, é só o lacinho que une as flores desse ramalhete. Né? Uma obra que ela tinha uma sintonia, uma ligação interna muito forte. E outros que vieram depois também. A própria senhora Radha Brunheiro é uma pessoa muito inspirada. Você vê os escritos dela, são todos muito contundentes, indo nos problemas essenciais do ser humano. Mas e agora? A fase dos líderes, vamos dizer assim, dos grandes líderes, talvez tenha passado. E a missão agora, ela está muito mais relacionada a cada indivíduo, a cada participante, né? Ao grau de coesão que seja possível estabelecer entre esses participantes, ao tal núcleo da fraternidade universal, que é a proposta original, mas que não basta ser uma fraternidade de tapinhas nas costas, de sorrisinhos, mas tem que ser uma fraternidade real, uma fraternidade de coração, de alma, de simpatia profunda, de bem-querer. E realmente, quando a gente experimenta isso, ainda que seja num grupo pequeno de pessoas, a gente vê, a gente testa, a gente toca o poder que existe num grupo realmente unido. Né? Aquela frase que diz: a união faz a força, isso é uma lei da vida espiritual. Né? Quando as pessoas conseguem se despojar de preconceitos, de barreiras, de gostos e aversões, né? E consegue estabelecer uma unidade real, interna, colaborativa, a energia é outra, o nível de vibração que se experimenta é outro. Então, eu vejo que a sociedade teosófica ainda tem muito o que fazer daqui para frente. Mas o que eu acho que pode fazer a diferença, e que eu não vejo essa ênfase tão
tão definida em outras instituições semelhantes, sem qualquer críticas a elas. Eu acho que em algumas coisas elas fazem até algum trabalho melhor do que o nosso, né? Mas existe um diferencial que eu acho muito importante. Não só tem a ver com essa coisa da formação do núcleo da fraternidade universal, isso é uma experiência para você fazer na sociedade teosófica, porque na sociedade teosófica você não escolhe com quem você vai trabalhar. Você vai trabalhar com quem estiver ao seu lado. Não importa quem é. Você não escolhe. Mas se a pessoa consegue realmente se colocar dessa forma e vivenciar essa fraternidade real, isso vai se estender para o modo de viver dela. Seja na relação de vizinhança que ela tenha, na família que ela tenha, no ambiente de trabalho onde ela esteja. Se ela aprende o que significa formar um núcleo da fraternidade universal, se ela consegue experimentar isso dentro dela e ver o poder disso, ela acaba descobrindo que isso vale para qualquer ambiente, qualquer local, qualquer grupo de pessoas. As panelinhas, né? Se for fulano eu não vou. Toda essa coisa que é muito comum na vida social, né? A gente precisa derrubar essas barreiras. Aqui eu acho um pouco mais fácil, porque nós não temos motivação pessoal para nos unir. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para aparecer, nem para ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui tentando aprender juntos, tentando compartilhar, tentando entender juntos. Então, o nosso ego, vamos dizer assim, está lá fora. Na vida pessoal é um pouco mais difícil, porque o ego vem, e aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, cada um vai com as suas afinidades. Mas a gente precisa entender que a única coisa que pode realmente transformar esse mundo é a fraternidade universal. Não adianta sistema capitalista, sistema comunista, sistema isso, sistema aquilo. Né? Pode ter o sistema que for. Enquanto não houver na consciência humana, no espírito interno, o florescimento da bondade, uma bondade espontânea, uma bondade que não pede nada em troca, que é sair do seu centro de egoísmo para se doar, seja em termos de tempo, de atenção, de cuidado, do que for, né? Enquanto não houver essa transformação, no sentido de nós nos tornarmos realmente fraternos, não existe solução para os problemas humanos. E você fraterno, como eu disse, não é só dar tapinha nas costas e ter aquela, como os políticos fazem, né? Eles se abraçam, dão um sorrisinho e se puder cada um passar o carro por cima do outro, passa. Enfim, isso não é fraternidade. Fraternidade é uma coisa que envolve todo o seu ser. Qualquer tipo de antagonismo, qualquer tipo de reserva, qualquer tipo de divisão, você está indo contra uma lei da natureza, que é a lei da unidade de tudo que existe. Então isso aí demanda muito autoconhecimento, muito trabalho consigo mesmo, muita percepção das suas próprias motivações, dos seus preconceitos, para poder ir deletando tudo isso, para que uma vida inegoísta surja na nossa vida, ainda que às vezes seja só um pouquinho. Às vezes a gente é 90% egoísta, 10% inegoísta, já é um grande avanço, né? Já é um grande avanço. E quanto mais a gente puder ir dissolvendo as infinitas formas de egoísmo que a gente se viciou a desenvolver ao longo da vida, a gente puder ir dissolvendo através do autoconhecimento, da autoobservação, da autopercepção, da observação da vida, do ouvir o outro, a gente vai ver que é um caminho muito grande de
quinto presidente internacional da Sociedade Teosófica, o Shihan, falava virar-se pelo avesso, né? Como você sair de dentro a melhor parte de cada um de nós e deixar morrer toda a parte egocêntrica, que vai ter que morrer algum dia, né? Nem que seja depois da nossa morte, ela vai ter que apagar. Então, se a gente puder ir deletando ela antes, quem sabe a gente vai viver uma vida melhor. Então, essa questão da fraternidade é um trabalho infinito. É um trabalho muito importante e muito sério, e é o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica. Isso não é só palavrinha, não. Isso é um trabalho que a pessoa tem que fazer dentro dela mesma, de autotransformação, para, em vez de viver para si mesma, viver para o todo. Agora, o outro fator que eu vejo como um diferencial muito claro para mim, em relação a outras instituições, tem a ver com aquilo que eu disse no início. Quando a Helena Blavatsky falou que a sociedade, enquanto instituição, não ensina nada, não acredita em nada e não aceita nada, por mais estranho que isso possa parecer, isso tem um valor inestimável. Por quê? Aí nós vamos tentar entender um pouquinho, um tema um pouco abstrato, que eu vou me esforçar, mas que é a natureza da verdade. Falar em verdade é um assunto sempre polêmico, porque cada um acha que tem a sua, né? Não é assim? Verdade, cada um tem a sua, tal. Se cada um tem a sua, então não existe verdade. Ou se existe alguma coisa independente do que eu acho, talvez exista a verdade. Bom, nós membros da Sociedade Teosófica nos dizemos buscadores da verdade. O lema da instituição diz: não há religião superior à verdade. Isso às vezes dá margem à má interpretação, como se a sociedade fosse a possuidora da verdade e que ela estivesse acima de outras religiões. Primeiro, que ela não é uma religião. E segundo, ela não é possuidora de nada, até porque se ela não aceita nada, não ensina nada e não acredita em nada, ela acaba sendo o espaço institucional onde as pessoas ensinam, onde as pessoas aceitam ou não aceitam, onde as pessoas acreditam ou não acreditam, enquanto pessoas ocupando um espaço, e não a instituição. Qual a importância desse tema relativo à natureza da verdade? O que a gente pode chamar de verdade? Eu sempre gosto de usar aquela definição mais simples. A verdade é perceber as coisas como elas são. Mas como que elas são? Se você for do microcosmo ao macrocosmo, você vai ver N variações das coisas como elas são, né? A física, por exemplo, pensava que o último ponto da matéria seria o átomo, que seria como um tijolinho indivisível. Hoje a física quântica mostra que o átomo é muito mais vazio do que partícula. E que o elétron está em posição sempre imprevista. Então você saber que a matéria é mais vazio do que matéria, tal como a mente tradicional concebia, já mostra que as coisas elas não são estáticas. A nossa mente até gostaria que elas fossem estáticas para poder agarrá-las e dizer assim: eu possuo a verdade, eu tenho a verdade. Mas a vida é movimento o tempo todo, do microcosmo ao macrocosmo. Desde os átomos do nosso corpo, dessa mesa, dessa água que estão em movimento no vazio, as
moléculas se formando, as células, tudo está em movimento. O planeta aqui está se movimentando a mais de 100 e tantos mil quilômetros por hora, né? Ela está girando, movimento. Então, as coisas não são estáticas. Isso eu estou falando só do plano objetivo, só do plano externo. Se você perceber que a vida não é só externa, mas que ela também é profundamente subjetiva, a vida para nós, pelo menos, ela é ao mesmo tempo física, mas ela é ao mesmo tempo emocional, concomitantemente. E ela é ao mesmo tempo mental, também concomitantemente, né? Então, nesses níveis mais sutis de matéria, tais como o emocional ou astral, ou mental, e outros, quem sabe, mais sutis do que o próprio mental, as coisas estão em movimento permanente. Então não adianta você achar que a verdade pode ser possuída. Porque a verdade de agora, daqui a 1 milésimo de segundo, já não é a mesma. O que existem sim são leis universais que você pode conhecer, compreender e tentar viver de acordo com elas. Mas mesmo assim, essas leis, elas atuam diferentemente em níveis diferentes conforme a densidade de matéria. Existem leis físicas, e existem outras leis que interferem no mundo físico, mas que vêm de dimensões mais sutis do que a própria dimensão física, né? Então, a questão de buscar a verdade, ela vai implicar em você aprender também sobre o seu próprio equipamento de percepção. O nosso equipamento de percepção, que via de regra é a nossa mente, ela está sempre como uma filmadora ou uma máquina fotográfica querendo pegar flashes da realidade. Porque você ouve uma palestra, alguma coisa entra na cabeça, aí você fica com aquilo, ou você vive uma experiência, você passa a olhar alguma coisa de um jeito, e assim vai na sucessão de experiências que a gente vai vivendo a cada dia, a cada hora, cada situação, aos desafios que a vida vai apresentando, né? Então a nossa mente, ela tenta captar dos acontecimentos, extrair deles alguma coisa e reter isso aí. Ela diz assim: não, eu sei a verdade, eu tenho a verdade. Mas você pode dizer que um filme é a realidade? Você pode dizer que uma fotografia é a realidade? Assim opera a nossa mente. Ela está sempre extraindo coisas da realidade e armazenando no nosso megacomputador, que é o cérebro, e depois a gente diz: eu sei, eu não sei. É lógico, para que em relação a coisas práticas e técnicas, sempre vão existir os que sabem e os que não sabem, os que acumularam um conhecimento e os que não acumularam aquele conhecimento. Então, você vai pilotar um avião, se o cara não tiver o conhecimento técnico, o avião vai cair. Ele tem que ter aquelas informações para poder desenvolver aquela atividade. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca. Se o cara não tiver um conhecimento, uma técnica, um aprendizado, o paciente vai morrer. Mas nós não estamos falando de coisas técnicas. Nós estamos falando de entender a vida, de entender a nós mesmos, de entender esse movimento tão vasto que vem do microcosmo ao macrocosmo e tentar ampliar o nosso horizonte de compreensão. Aí é que a livre investigação da verdade faz toda a diferença. Por quê? Porque na maioria das instituições, as pessoas adotam crenças.
quase todas as instituições ditas religiosas ou espiritualistas, ou mesmo científicas, porque lá tem os tabus deles também, tem as crenças deles, até que vem um outro cientista, mostra que aquela teoria estava furada, aí eles abandonam aquela crença, né? Mas as crenças são estruturas de pensamento que foram estabelecidas e acumuladas, e que elas condicionam a capacidade de percepção das pessoas. É como se o cara usasse um óculos escuro que ele vai ver sempre daquela cor. E a livre investigação da verdade pressupõe você remover todos os óculos que porventura caiam na sua vista, né? E aí você não vai encontrar outra instituição que tenha sido estruturada em princípios como esse. A fraternidade universal, fraternidade real e não fraternidade hipócrita. Livre investigação da verdade. Aí você vai lá aos gregos antigos, Sócrates, eles diziam: tudo que sei é que nada sei. Uma frase dessa para uma pessoa, uma mente tosca, vai dizer: isso é uma bobagem, esse cara não sabe nada, tudo que sei ou nada sei é um idiota. Ao contrário, a profundidade de compreensão, o que ele está dizendo em outras palavras? Eu tenho a mente vazia para olhar direto, olhar de uma maneira nova, sem a cor das ideologias, sem a distorção das crenças, sem o tendenciosismo da mentalidade acumulada. Mais do que isso, essa postura, essa frase de Sócrates, ela mostra uma honestidade muito grande. Uma das coisas que mais nos atrapalha na nossa busca da verdade, de compreender a vida como ela é, de compreender as leis universais, de compreender a nós mesmos, de compreender o sentido da existência, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Daqui a 50 ou 100 anos, acho que ninguém vai estar mais aqui, talvez um ou dois, mais jovens, não é não? Estamos aqui de passagem, goste ou não goste, o que nós estamos fazendo aqui? Então, essas questões essenciais, é muito mais honesto a gente olhar e dizer: eu não sei, eu gostaria muito de saber, eu estou muito afim de saber, e ficar com aquele questionamento, e a vida vai revelando de mil maneiras o seu próprio propósito, do que a pessoa adotar um padrão, uma ideia, seja da religião, seja de onde for, entendeu? E pronto, se contentar com aquilo e viver mecanicamente repetindo um padrão. Dizem os cientistas que nós não usamos nem 5% da potencialidade do nosso cérebro, não é isso? Ou seja, nós vivemos vidas muito medíocres, muito limitadas, muito estreitas, só no padrão da repetição, do prazer, do que eu gosto, evitando o que me incomoda, aquela querer perpetuar uma coisa que é transitória, porque essa vida é transitória, né? Então, eu acho que a nossa missão como investigadores, buscadores da verdade, não para tirar uma fotografia da realidade e dizer eu tenho a verdade, porque a fotografia nunca vai ser a coisa. Então, a verdade não pode ser possuída, nem transportada. Mas cada vez que a pessoa tem uma percepção em que alguma ilusão dela cai, algum padrão mental que ela já vinha carregando, seja a vida toda, ou seja quanto tempo foi, ela percebe que aquilo é uma ilusão, aquilo é uma mera construção mental, que não é a realidade. Cada vez que uma ilusão é percebida, o que acontece? A verdade aparece. E há ali uma expansão de consciência. Há ali
um número maior de neurônios e de sinapses que não era feita antes. Tá claro? Então, acho que muito o propósito da nossa vida tem a ver com ampliar os horizontes da nossa consciência. Alargar essas fronteiras mentais que nós recebemos pela cultura, pela nacionalidade, pela educação, né? Isso a gente faz se a gente for livres investigadores da verdade. E aí eu digo, se na sociedade teosófica não existe autoridade, nem da Blavatsky, nem do Occult, nem do presidente internacional Tim Boyd, nem minha, que hoje estou presidente nacional, né? É um espaço fértil, é um espaço rico para se investigar com liberdade e com honestidade também. Aquilo que eu não sei, que eu não compreendo, eu não sei. Eu não preciso dizer que é ou que não é. Tem muita gente que tem resposta para tudo. E as pessoas que têm resposta para tudo são as mais entulhadas a cabeça delas. Você mal consegue conversar com elas. Porque para tudo elas sabem. Isso aí é Deus, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que lá, tal. Ela sabe tudo, então ela não aprende mais nada, ela só fica repetindo o que está lá nos arquivos da memória dela. Então a grande sabedoria dos antigos, quando dizem tudo que sei é que nada sei, e eu acrescentaria, mas gostaria muito de saber, né? Quer dizer, não quer dizer, não é não sei nem quero saber, porque eu não sei nem quero saber, não estou nem aí. Tudo que sei é que nada sei. O sujeito tem a mente vazia, livre, penetrante para investigar, para pesquisar, para questionar, para dizer, pode ser, mas não vou garantir que é. Pode ser. E aí operações vão acontecendo na mente da pessoa em níveis mais elevados que ela nem percebe. De repente as fichas começam a cair. Um flash aqui, outro lá, outro lá. E aí o que acaba acontecendo é que a sociedade teosófica é um espaço rico para que vislumbres da verdade possam vir à consciência das pessoas. E esses vislumbres ajudem a iluminar a consciência coletiva da humanidade. Quando eu digo que isso é o grande diferencial, o princípio da liberdade de pensamento, pode parecer até insistência ou chatice da minha parte, mas eu enxergo uma dimensão tão mais ampla, porque a Helena Blavatsky, lá na Chave para a Teosofia, ela falou assim, várias iniciativas como as da Sociedade Teosófica fracassaram, porque mais cedo ou mais tarde elas se transformaram em seitas, em crenças, perdendo a vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar. Essa verdade viva não é a verdade absoluta do universo, entendeu? O pouco que você consiga compreender mais de si mesmo, da sua vida, das suas relações, só o exercício da fraternidade já força você a se perceber. Quando alguém te incomoda, você, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que me incomoda? Né? Então, esse empenho em descobrir, ainda que sejam gotinhas da verdade, cada vez que a gente experimenta uma dessas gotinhas, a gente sente uma diferença. A gente sente algo que acrescenta na nossa vida de uma forma diferente, que não é palavra, não é nada, é uma expansão de consciência, ainda que micro, mas faz uma diferença. Toda experiência de encontro com a verdade, de ver as coisas como elas são, e ver as coisas como elas são não apenas no panorama objetivo, mas também nos seus significados internos, porque tudo tem um significado, né? Ver as coisas como elas são, por dentro e por fora,
cada vez que a gente é capaz de ver uma gotinha que seja das coisas como elas são, é uma experiência transformadora. A gente já não é mais o mesmo. Mas, normalmente a gente não vivencia essas experiências de beber gotas da verdade, porque a gente vive muito conformado nos nossos padrões de pensamento, nos nossos saberes, nos nossos achar isso e achar aquilo. A gente tem opinião para tudo. Então, se a gente não é capaz de questionar as nossas próprias opiniões, se a gente não é capaz de perceber o padrão mental que nós acumulamos ao longo da vida, para pelo menos de vez em quando tirar ele de cena para tentar enxergar uma coisa de uma maneira nova, a gente pode ficar falando da verdade o tempo todo, mas vai estar repetindo coisas que não vão acrescentar nada. Ou pode estar falando de Deus, ou pode estar falando de espiritualidade, ou pode estar falando de amor. É tão fácil falar de amor. Você vai ali no McDonald's, está lá, amo muito tudo isso. Não é? Ou o cara que foi e matou a ex-mulher por amor. Eu amava ela. É fácil. Agora, difícil é você perceber quando alguém te incomoda e você perceber as suas próprias exigências que fazem com que o modo de ser de alguém te incomode, e você renunciar a essas exigências para receber essa pessoa de coração aberto, né? Isso é muito mais difícil. Talvez isso seja amor, mas é algo que só a própria pessoa pode experimentar. Não adianta ficar falando de amor. A mesma coisa é a verdade, a mesma coisa é Deus. Ou a gente mergulha com mais profundidade e vai para uma dimensão que está além de respostas simples, de padrões mentais prévios, ou a gente vai ficar nas palavras. E aí eu volto a dizer, todas as instituições que eu conheço, algumas muito boas, elas têm uma doutrina, elas têm um padrão mental, elas têm uma linha de pensamento. A pessoa que não se enquadrar ali, ela é como se fosse uma ovelha negra, ela não tem que estar ali. A maioria das igrejas é assim, não é? E eu não conheço nenhuma outra instituição que seja aberta para que aqui e acolá algum vislumbre da verdade venha com mais brilho, com mais intensidade, ainda que minimamente na consciência dos participantes. Então, aqui na Sociedade Teosófica, estuda-se de tudo. Depende do interesse das pessoas. Tem gente que gosta de se aprofundar nas religiões, estuda budismo, cristianismo esotérico, enfim, religiões comparadas, está nos objetivos, né? Tem gente que gosta de ciência de vanguarda, tem gente que gosta de estudar ocultismo, que são ensinamentos que vêm de clarividentes, que viam coisas que a gente não vê. A gente não sabe até que ponto a descrição é perfeita ou não. Mas, enfim, tem gente que gosta. Mas o essencial é a gente tentar cada vez mais compreender a nós mesmos, compreender a vida como ela é, compreender o outro, estar aberto ao outro, aprender a ouvir o outro, que é uma das coisas mais difíceis. Normalmente o outro está falando e a gente já está com o nosso padrão mental ali rebatendo, concordo, discordo, bacana, legal. Ouvir por inteiro pressupõe uma quietude interior, e ao mesmo tempo uma simpatia, uma boa vontade, um abrir-se ao outro, que é espiritualidade real. Né? Muitas instituições falam em espiritualidade, falam de viagem astral, falam de não sei o quê, falam de não sei o quê. A espiritualidade real é essa transformação desse ser egocêntrico
num ser inegocêntrico. É lógico que para as coisas básicas da vida você vai precisar continuar a ser um ser egocêntrico minimamente, para saber onde é a sua casa, para você fazer o seu orçamento e pagar suas contas no fim do mês. Todo mundo tem que ter responsabilidade no mundo material. Mas isso é o mínimo. A nossa consciência vai muito além das nossas obrigações no plano material. E quem rompe essas barreiras, esses padrões mentais que sempre caem em cima da gente, é cada um, é o indivíduo. Juntos, a gente pode fazer mais, o nosso poder aumenta. A nossa capacidade de enxergar juntos cresce, se fortalece. Quanto maior for a nossa união, maior o poder de aprofundamento, maior poder de clareza, maior poder de compreensão. Agora, depende de cada um. E eu vejo que o futuro da sociedade teosófica, nesse milênio, em termos assim de revelação de ensinamentos, tudo que já foi revelado da doutrina secreta, das cartas dos mestres, tantos ensinamentos que estão aí, eles já nem pertencem mais à sociedade teosófica. Foram ensinamentos veiculados através da sociedade teosófica, mas que não eram dela. Eram de pessoas que apresentaram aqueles ensinamentos, né? Uma vez que esses ensinamentos estão aí, a gente não vai esperar agora que outros clarividentes venham ensinar alguma coisa para a gente, ou que algum mestre de sabedoria vai chegar aqui e vai iluminar todo mundo, não é? Ou a gente percebe que de cada indivíduo depende a transformação do mundo, da transformação de cada um de nós, faz a diferença no mundo, ou aí não teria realmente propósito. Talvez ela já tivesse cumprido os propósitos pelos quais ela foi fundada, né? Agora, só de ser um espaço ímpar, que eu não conheço outra igual, de livre investigação da verdade, fundamentada no princípio da fraternidade universal, de uma convivência fraterna real, só isso aí para mim já me faz com que eu seja apaixonado por trabalhar nessa instituição, porque não é para ela, é para o mundo através dela, porque eu não conheço outro espaço mais fértil nesse sentido, né? Então, eu acho que na minha compreensão, humilde compreensão, o foco central é uma vivência da vida espiritual real, seja através da livre investigação da verdade, seja através do exercício da fraternidade real. Agora, a nossa sociedade é tão aberta que pode sentar um outro aqui e dizer assim: para mim, o foco central da sociedade é outro. E um outro pode sentar aqui e dizer: não, para mim o foco da sociedade é outro. Essas linhas mestras foram definidas lá atrás. São princípios estruturantes, não é? Agora, tem pessoas que vão dizer assim: não, para mim teosofia é só Blavatsky, Annie Besant, Lady Bitter, Time, não sei o que, acabou. É o direito dela, né? Mas a instituição, como eu disse, não aceita nada, não acredita em nada e não ensina nada, exatamente para continuar a ser esse espaço que não é de nenhuma cor e não é de ninguém. É um espaço de pessoas que se encontram por afinidade, porque elas querem entender um pouquinho melhor a si mesmo e a própria existência. O que nós estamos fazendo aqui? Está na hora? Seguir? Mais? Eu acho que a gente podia abrir para vocês se perguntarem, porque nós começamos às 8, não foi? Se vocês quiserem
acrescentar, questionar. O tema é profundo. E eu não estou fazendo propaganda da Sociedade Teosófica. Eu estou só tentando, na minha compreensão, mostrar a sua verdadeira dimensão. E respeito aqueles que pensam diferente. Diga. Boa noite, meu nome é Durval e a minha pergunta é a seguinte. Eu sinto que existe uma analogia entre os processos interiores, espirituais, digamos, e a nossa vida material cotidiana. No cotidiano, na nossa vida externa, vamos dizer assim, há uma grande necessidade de segurança material. Uma casa, ter um emprego, uma renda, relacionamentos, que a gente busca essa segurança de uma maneira bastante intensa. Por outro lado, a vida espiritual, parece que os grandes ensinamentos nos levam de certa forma, a ter uma atitude mais aberta, com menos necessidade de segurança, até a nível espiritual mesmo. Eu não posso me agarrar, como o senhor falou, a uma crença definida, ficar fanático, coisa do tipo. Então, parece que tem a princípio, uma contradição entre a minha busca de segurança material, que é necessária, e que, de alguma forma, eu levo para os outros níveis. É muito bom quando eu tenho uma segurança de uma ideia, de um conceito, a gente se sente bem, eu estou com a verdade, digamos assim, genericamente, né? Enfim, quando eu tenho uma concepção bem montada, quase que matematicamente montada, que me dá uma certa segurança. Então, eu não sei se eu estou sendo claro ou meio confuso na formulação, mas essa diferença entre a segurança material e a segurança no nível espiritual, parece que a material me induz ou me condiciona a buscar uma segurança no mesmo nível no aspecto espiritual ou intelectual. Você tocou... Troca aqui? Você tocou num ponto bem interessante e mostra o próprio questionamento que você apresenta, ele mostra como o autoconhecimento ele é inseparável do despertar espiritual. Por quê? Porque o autoconhecimento ele pressupõe compreender a nossa própria mente, como que ela funciona, como que ela opera. Tá certo? E você bem disse, a nossa mente, ela está sempre em busca de segurança. Ela quer uma casa confortável, ela quer um emprego bom, ela quer segurança para não ser assaltada na rua, ela quer isso, ela quer aquilo. Né? Não há nada de errado em querer ter uma vida normal. O problema é que a mente ela exagera nessa busca de segurança, que vai muito além de você ter um lugar razoável para morar ou de viver dignamente. Ela está sempre buscando mais segurança, a chamada segurança psicológica, inclusive espiritual. E você vai acabar descobrindo que grande parte das igrejas estão cheias de pessoas que inclusive estão lá dando dinheiro para algumas outras pessoas, estão lá em busca de segurança. Elas estão lá achando que se elas estão ali indo na casa de Deus, entre aspas, Deus não vai deixar elas na mão depois. Estão fazendo uma espécie de um negocinho. Eu estou vindo, então
Presta atenção, não me larga, né? Então, a nossa mente, ela tem essa tendência de querer perenizar as coisas, né? Essa busca de segurança, ela é uma forma de você querer transformar o que é por natureza transitório, como se pudesse ser transformado em algo permanente ou eterno, né? Uma das coisas, um dos fatos básicos da vida é a impermanência de tudo. Nós estamos aqui de passagem, certo? Tudo está em movimento. Por mais que a gente queira a segurança, a gente nunca vai ter uma segurança absoluta. A gente nunca sabe a hora que vai receber o cartão vermelho. Nós sabemos que todo mundo aqui vai morrer. Ninguém vai escapar. Só não sabemos a hora. Não é assim? E aí a gente fica com aquela mentalidade como se a gente quisesse empurrar esse momento para transformar o transitório em eterno, né? Se a gente não percebe, eu vou dizer que isso acaba sendo um vício da mente, esse exagero na busca de segurança. Isso também é medo, porque quando você confia na vida, você está entregue. Eu sempre digo, a gente não escolhe nem a hora de entrar, nem a hora de sair. Você está entregue no movimento da vida. Qualquer um pode sair daqui, ali fora, morrer por alguma coisa, sei lá, ter um infarto, foi atropelado, sei lá o quê. Então você nunca sabe. Então, é muito diferente você ter uma leve confiança na vida do que você ter um medo e ficar alimentando esse pensamento de busca de segurança. Entendeu? Se por um lado, no plano material, ele faz com que a pessoa queira sempre mais e mais e mais, e ela nunca vai ficar saciada, no plano dito espiritual, ela vai com a mesma mentalidade buscando uma ilusão, porque é uma segurança que a gente não tem. É lógico que se você está vendo um tiroteio ali na porta, você vai correr para dentro. Isso aí é sinônimo de sanidade, né? Todo mundo quer segurança. Agora, se a gente ficar pensando o tempo todo em segurança, isso significa que nós temos medo. E ter medo é falta de confiança na vida, falta de confiança nesse movimento fantástico que começa lá numa coisa microscópica no útero da mãe da gente e vai até uma hora que isso aqui se desmancha, sabe lá para onde que a gente vai, né? Não um movimento fantástico, é uma coisa de uma beleza incrível e que a gente amesquinha, exagerando na busca de segurança, entendeu? Muito da exploração que existe no campo dito religioso tem a ver com essa coisa de explorar o temor humano. Então as pessoas estão ali com aquele sentido de pertencer a uma igreja, pertencer a uma coisa, como se aquilo desse uma segurança, mas é uma falsa segurança. Ninguém sabe a hora H de cada um, né? Enfim, se a gente não percebe o vício que a nossa mente cria, nós somos escravos dele. Na medida que a gente percebe, vê que está alimentando esse tipo de pensamento de medo, de busca de segurança, e vê que ele é ilusório, você tá querendo construir um castelo de areia, porque a coisa não vai se sustentar, né? Quando você percebe essa verdade, você já larga ela. E na hora que ela volta, você observa de novo, opa, está aqui de novo aquele velho vício, está aqui de novo, observa. Não adianta lutar contra, você tem que estar consciente. Quando você vê uma coisa como ela é, aí é uma coisa subjetiva, um padrão mental adotado. Quando você vê uma coisa como ela é, essa coisa se transforma. Por quê? Porque ela era uma coisa inconsciente, era uma coisa que a pessoa alimenta quase que sem saber. Na hora que ela começa a observar e perceber, aquela energia se desprende e ali acontece uma transformação, entendeu? Então eu acho que isso está na base do que a gente pode chamar de espiritualidade real e espiritualidade de fachada. Espiritualidade de fachada é o cara que frequenta a igreja, que usa
usa uma batina, ou que não sei o quê. Eu sou espiritual. Não necessariamente. Né? Agora, a pessoa pode não vestir nada, pode não frequentar lugar nenhum, mas ela está nesse processo de transformação, de perceber a sua natureza egocêntrica e permitindo que esse lado egocêntrico vá morrendo para que uma nova coisa nasça dentro dela. Ela é uma pessoa espiritual. Esteja ou não numa instituição, use ou não uma roupa assim assada. Entendeu? Então eu sinto que a humanidade caminha nessa direção de buscar uma espiritualidade real e não uma espiritualidade de palavras, nem uma espiritualidade de fachada. Né? E aí o autoconhecimento tem que estar junto. Se você não percebe a si mesmo, tudo aquilo que você não percebe dentro de você, seja emocional ou mental, você é escravo daquilo. Mas muito interessante a questão. Fala, Miguel. Boa noite, professor. Obrigado pela presença do senhor. Sempre é bom assistir as palavras. O senhor está lá no céu. E essa questão, como o senhor acabou de brincar, falar o senhor está no céu, é interessante isso que no meio teosófico, a sociedade teosófica, os teósofos não gostam que use o termo professor, mestre e todas essas coisas, né? E chega a ser até a ousadia a pessoa querer ser chamada de mestre. É um raciocínio correto dos teósofos e da cultura que ao longo desses 141 anos a sociedade teosófica, toda a comunidade teosófica tem. E eu continuo com a teimosia de chamar o senhor de professor toda vez que o senhor vem aqui. Chamo o seu professor, chamo o professor, todo mundo de professor, daqui a pouco vão chamar de mestre, aí eles vão ficar com mais raiva ainda. Aí a pergunta é, você está tocando nesse assunto, qual que é a pergunta que você vai fazer? Bem, eu não queria exatamente fazer uma pergunta, eu queria só fazer uma colocação. E como o senhor fez essa brincadeira, o senhor está no céu, né? Aí era justamente já um ganchinho para aquilo que eu ia colocar, que é um paralelo ao que o colega ali entrou nessa questão é contraditório mesmo, né? Espiritualidade e a nossa vida física aqui. Né? Parece que tem alguma coisa que não... Quando a gente vai estudando, e a sociedade teosófica ajuda muito a gente nisso, e todos aqueles que têm procurado a espiritualidade, o autoconhecimento, mesmo esse conhecimento mais teórico, né, que todas as comunidades, todas as correntes de conhecimento trazem para a gente já começa a perceber o seguinte, e isso é mais velho que a humanidade, todos os espiritualistas sabem disso, Allan Kardec comentou sobre isso, né, essa questão nós estamos aqui para aprender. Qual é a razão de nós estarmos aqui, nós seres humanos? Né? A essência divina está encarnada em nós não somos o corpo, somos a alma e mais profundamente o ser que está aqui encarnado, passou por todas essas encarnações, tem todos esses níveis que a sociedade teosófica fala. E o objetivo é estarmos aqui para aprender. O ser está aprendendo não porque ele precise aprender, mas é o procedimento do universo, Deus já fez dessa maneira, a essência desce até no mais baixo da materialidade e vai, nesses níveis, vai tendo um aprendizado, e não porque Deus precisa aprender alguma coisa, porque Ele sabe tudo, mas é esse o procedimento. Então, o que parece ser contraditório nessa questão, né, da espiritualidade e do nosso dia a dia aqui, é porque é justamente isso, como é para aprender, então é como se fosse... alguma coisa que foi construída com defeito, parece que é um defeito, e aí como essa coisinha tem quase que uma vida própria, ao ver o defeito, que é esse procedimento do observador, o senhor falou assim, quando a mente ela tem mania de ficar viciada, então na hora que você observa, e a espiritualidade, todas as coisas de conhecimento mais profundo no espiritualismo fala essa questão que nós somos um observador. Né? Então na hora que você observa, e aí você é humilde e sincero para com você mesmo, aí você cai a ficha, e aí se realmente você deixa isso te transformar, tem essa gotinha nesse oceano de consciência que aumenta, é a expansão de consciência. Né? E a gente tem que dar valor a essa gotinha. São como orvalhos, mas que fazem um bem danado para a natureza, né? Faz um bem danado para toda a humanidade. Então a minha colocação é só essa, de que
parece contraditório, mas faz parte ser contraditório, porque com esse choque, com essa contradição é que a gente aprende, né? A diversidade da vida nos incomoda, mas é com ela que nós aprendemos. Aí, para encerrar a minha colocação, essa questão de por que eu insisto em chamar o senhor de professor, o pessoal, e no meio teosófico o pessoal não gosta disso. É porque, embora o entendimento teosófico esteja correto, a própria teosofia tem um problema que não há religião nenhuma superior à verdade, e mesmo esse conjunto de conhecimento que a própria teosofia tem enquanto corrente de conhecimento, ela também não está dizendo que seja absoluta. As outras correntes de conhecimento, inclusive as outras correntes teológicas, cada uma tem um tantinho ali da verdade, está lá com uma roupagem, mas é verdade também. Então, por que nós precisamos continuar chamando o nosso professor na escola de professor? Por que eu chamo meu pai e minha mãe de pai, sendo que o verdadeiro pai e a verdadeira mãe é o próprio Deus? É porque é a escolinha, precisa chamar o professor de professor, precisa chamar o mestre de mestre, aí em casa precisa chamar o papai de papai, mãe. É por isso que nos evangelhos tem que chamar lá o líder lá de pastor, os católicos de padre, lá no terreiro de pai de santo, e lá nos kardecistas de médium. É todo esse joguinho, a lila de Deus, mas no nível de escolinha, né? Então, porque essa escolinha, então é só essa colocaçãozinha que eu queria, assim, para ter um outro aspecto que eu entendo de todo esse entendimento, né? Obrigado. Você colocou umas coisas bem interessantes, que eu gostaria de fazer um comentário breve. Uma coisa que é muito clara para mim, se a gente dividir vida espiritual de vida material, a gente vai cair na espiritualidade de fachada. Porque a vida a ser transformada é a vida material. Tá? Então, a mente nossa gosta de separar em departamentos, de compartimentalizar a vida. Não, eu estou aqui na sociedade, aqui é espiritual. Lá fora eu posso pisar no caboclo, chutar a canela dele, não tem problema, porque lá não é espiritual, lá é o mundão. Piada, né? Então, a vida a ser transformada é a vida diária, nossa vida de relações. Como eu me relaciono com a minha esposa, com meus filhos, com o meu vizinho, com meu patrão, com meu funcionário. É essa vida que tem que vir para um padrão mais elevado e não ficar nesse padrão de conflito, de egoísmo, que é o padrão humano atual, né? Esse é o primeiro ponto. Você fez uma consideração que eu concordo, de que provavelmente a finalidade da vida é aprender. Eu acho que isso vale para tudo que é vivo. Vale para as plantas. Quando ela aprende a virar, porque a luz não está mais aqui, a luz está lá, ela vira. Vale para os animais que estão lá desenvolvendo lá o seu olfato, né? Desde os animais mais selvagens até aqueles que vão ficando mais próximos. Isso é tudo que é vivo é um processo de despertar da consciência, né? O problema nosso é que a gente se acostumou a achar que aprender é acumular informação e conhecimento. Desde a infância, no jardim de infância, no pré-primário, informação que você vai absorvendo, e isso é aprender na concepção convencional. Isso não é aprender. O aprender, que é o despertar da consciência, ele é de dentro para fora, ele não é de fora para dentro. Entendeu? Às vezes a gente tem que, de dentro para fora, olhar tanta coisa que a gente acumulou em termos de opinião, de ideia, de achismo, disso e daquilo, para se esvaziar daquilo tudo para olhar de novo, olhar de uma maneira nova, olhar de uma maneira livre do passado, livre de preconceito. Esse é o aprender que faz a diferença. E não acumular informação, porque acumular informação, o computador faz muito melhor do que nós. Hoje em dia você não precisa decorar nada, você pega aqui, e pronto, né? Então a gente tem que usar melhor as nossas capacidades e mudar a nossa compreensão do que seja aprender. Aprender é um florescer da consciência, né? E tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci sobre o seu comentário, porque não estou também preocupado em decorar nada. Não, isso são convenções mínimas, não significa. Eu falei, senhor,
porque eu acho que eu sou igual a você, não me sinto mais nada, entendeu? Mas também eu fui professor há 28 anos, então me chamavam de professor. Tá bom, ali é um papel que você está exercendo, né? É isso aí. Amanhã, 15 de outubro. Boa noite. Eu chamei você de Marcelo, Marcos. Desculpa, hein? Não tem problema. Na hora que eu cheguei, eu chamei você de Marcelo. Então, essa questão de segurança, é que nem você falou, né? Quanto mais você procura a segurança, pode ser que você está alimentando insegurança. Porque quanto mais se propaga violência, essas coisas, mais se vende seguro, mais se vende psicotrópicos, remédios, mais se gasta em hospitais, mais se vendem artigos religiosos. E então, mais tem pedreiro para construir muro, para fechar a casa da pessoa. Então, é isso aí, a procura da segurança, ela alimenta até o mercado, né? O mercado bancário também, né? A pessoa quer segurança, tem que investir em tal coisa. Então, isso é a alimentação. Muitas coisas que às vezes a gente pensa que vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer, não é? Então, é isso aí, é a divina comédia humana, né? E, igual você falou, não pode separar o material do espiritual dependendo da circunstância. Porque, na verdade, a própria teosofia, não falo sociedade teosofia, diz que uma coisa não pode ser separada da outra. Só isso. Eu até lembrei da outra coisa que eu ia comentar, que ele falou sobre o conhecimento. É muito importante a gente saber qual é o lugar do conhecimento. O conhecimento pode ser uma alavanca para o despertar espiritual, mas pode ser um empecilho. Depende de como a gente usa ele. O conhecimento sozinho ele não significa nada. Você diz assim, está ali a doutrina secreta, 6 volumes na prateleira. O que tem ali na prateleira? Tem papel e tem celulose. Celulose e tinta, né? Talvez um plastiquinho na capa. É isso que está na prateleira. Agora, na hora que alguém pega, abre e mergulha, ela está fazendo um exercício de compreensão com ela mesma. Se ela tiver essa liberdade de investigação, ela não vai aceitar nem rejeitar o conhecimento, seja ele qual for. Ela vai deixar ele em suspenso. E deixando ele em suspenso, a própria mente superior vai fazendo operações e vai trazendo flashes de compreensão, de descoberta da verdade. Entendeu? Mas tem muita gente que pega o conhecimento e aceita tudo. Ou tem muita gente que rejeita tudo. E aí não ocorre o aprendizado no sentido da descoberta da verdade, ou seja, do conhecimento ser a alavanca para que a consciência da pessoa possa descobrir como que as coisas são. A experiência da verdade é uma experiência interna. Ou a pessoa vê ou ela não vê. Se ela não vê, a verdade é que ela não vê. E ela sendo honesta, tá bom. Se ela continuar investigando, em algum momento ela vai ver. Agora, vê por ela mesma. Né? Então, o que a maioria das organizações fazem é se amoldar ao conhecimento. Criar um padrão de pensamento de acordo com os autores tais. Né? E isso é uma coisa que eu questiono. Eu acho que a gente precisa ter liberdade em relação ao conhecimento, seja para fazer dele uma alavanca de abrir horizontes, seja para até ver a verdade ou a falsidade de qualquer coisa. É a nossa consciência que diz, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Né? Esse é o processo
de descoberta da verdade é o processo de aprender, mas é o processo interno. Não é o livro que faz nada. O livro tem dicas, tem caminhos, tem que nem um mapa de uma viagem, mas o mapa nunca é a viagem é a pessoa que faz. Assim é o aprendizado, né? E se a pessoa vacilar um pouquinho, como a nossa cultura é toda condicionada na acumulação de conhecimento, se a gente não perceber, o cara vai devorando os livros, vai se entulhando e daqui a pouco ele é prisioneiro daquela coisa que ele entulhou e não soube digerir, entendeu? Então, assim, eu vejo que através da Sociedade Teosófica foi veiculado um conhecimento vastíssimo, totalmente inovador na história da humanidade. Mas esse conhecimento ele já não pertence mais à Sociedade Teosófica. Se a Sociedade Teosófica fechar hoje, ela acabar hoje, ela existe enquanto história. Até mesmo o conhecimento sobre os mestres, que tem lá as cartas lá no Museu de Londres, que eu já tive a ocasião de ter elas na mão. Cada um vai interpretar essa história a seu jeito. Entendeu? Então, se ela fechar hoje, ela já fez muita coisa. Agora, para o que ela tem que fazer daqui para frente, depende muito de como nós nos relacionamos com o conhecimento. Porque se a gente vacilar um pouquinho, a gente vira uma instituição de crentes. Ainda que seja crente no karma, na reencarnação, nos mestres, nos 7 raios, na evolução, não sei o que, não sei o que. E aí não vai ter aquela vitalidade que só a verdade viva proporciona. E essa vitalidade, ou a gente descobre, faz as descobertas que enriquecem, ou a gente vai ficar repetindo coisas que podem ser muito lindas, mas que não vão ter esse poder transformador. Mais alguma dúvida, mais alguma contribuição? Tá ótimo, então. Eu queria agradecer então, ao Marcos Rezende pela excelente palestra. Principalmente o estímulo à reflexão, porque o mais importante não é a palestra, mas é como nós processamos aquilo que nós assimilamos durante a palestra. Agradecer o deslocamento até São Paulo. Muito obrigado. Eu queria deixar um convite